Neste domingo, 8h30 da noite, teremos Vasco versus São Paulo em São Januário. O Vasco vem embalado de 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e mirando uma vaga no G7 para se garantir na Libertadores da América de 2026 via Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vasco ainda tem a possibilidade de ganhar a Copa do Brasil. E aí até se o Vasco já estiver entre os 7 primeiros e ganhar a Copa do Brasil, vai abrir mais uma vaga ainda para a Libertadores da América. Então pode virar G8. O Vasco que tem voltas importantes para essa partida contra o São Paulo e terá mudanças no seu time titular para esse jogo. E eu no vídeo de hoje vou te mostrar como o técnico Fernando Diniz vai escalar o Vasco para esse confronto importantíssimo, né? O Vasco é o 8º, o São Paulo é o 9º do Campeonato Brasileiro, então é um jogo que tá valendo bastante a manutenção do Vasco na 8ª colocação e continuar vivo nessa briga pelo G7. Então, vem comigo. Estão confirmadas as mudanças na escalação do Vasco para pegar o São Paulo em São Januário. O Vasco voltando a jogar dentro de casa após obter um ótimo resultado contra o Bragantino fora de casa. Lembrando que esse jogo no primeiro turno, Vasco versus São Paulo, marcou uma grande atuação do Vasco. O Vasco venceu por 3-1 São Paulo lá no Morumbi. Fez realmente um jogo muito bom e eu diria que ele teve uma atuação de gala do Felipe Coutinho, então a gente espera que ele consiga repetir aquela atuação nesse jogo, até porque agora ele tá jogando melhor do que naquela época, né? Tá tendo uma sequência melhor, tá tendo uma sequência mais longeva também de jogos. O Vasco terá o Léo Jardim no seu gol como seu goleiro titular. Isso está confirmado, o Léo Jardim vai ser o camisa 1 do Vasco nesse jogo. Na lateral direita também está confirmado o Paulo Henrique jogará. O Paulo Henrique tem um alerta, né? Tem uma atenção ali, um asterístico, porque ele tem 2 cartões amarelos. Então se o Paulo Henrique receber cartão amarelo nesse jogo contra o São Paulo, ele perde o clássico contra o Botafogo. E o Paulo Henrique é um dos jogadores mais importantes que o Vasco tem no seu elenco. É um jogador que é muito forte fisicamente, recupera bastante bolas no sistema defensivo e no ataque é uma peça importantíssima também. É um dos laterais do Campeonato Brasileiro, ele e o Piton, os 2 laterais com mais assistências na competição. Esse é um número a se destacar. Então o Paulo Henrique tem que ficar esperto em relação a esse cartão amarelo para não perder o clássico contra o Botafogo. Na dupla de zaga, o Vasco vem com Cuesta e Robert Renan. A dupla de zaga que atualmente no futebol brasileiro é a que menos sofre gols. Cuesta e Robert Renan atuando juntos pelo Vasco por mais de 45 minutos não levaram nenhum gol. Então, tomara, né, que o Vasco continue dessa forma, sem sofrer gols, que possa continuar vencendo sem sofrer gols, porque o ataque funciona. Se o Vasco fechar essa sangria do sistema defensivo, como tem fechado, o Vasco vai vencer as partidas, porque o ataque faz gols. Era só o Vasco parar de levar tantos gols. E o Cuesta e o Robert Renan vem tendo excelentes atuações. Formaram uma dupla de zaga que casou muito bem e com pouco tempo de entrosamento, né, com pouquíssimos jogos atuando juntos, eles já vêm conseguindo dar um resultado efetivo no Vasco. Na lateral esquerda, o Lucas Piton será o titular da posição. O Lucas Piton deu assistência pro Verratti no último jogo, inclusive. É um jogador que retornou de lesão no jogo contra o Vitória, deu assistência também. Então o Piton tem muita importância no Vasco. E um detalhe, depois que a dupla de zaga se arrumou, que também entrou o Barros no meio de campo da equipe, o Piton começou a sofrer menos defensivamente. Então, para vocês verem como um sistema defensivo mais sólido pode elevar o nível de jogadores até que estavam mal defensivamente, no caso do Lucas Piton. Na dupla de volante, teremos a manutenção do Cauã Barros. O Barros será titular nesse jogo e o Tietê também será titular. Tem a expectativa sempre pelo Hugo Moura que sempre foi titular do Vasco, Fernando Diniz. Agora, nesse último jogo contra o Bragantino, ele foi para o banco de reservas e a tendência é que continue assim, pelo menos, para esse jogo contra o São Paulo. Barros e Tietê no meio de campo. O Tietê dá um pouco mais de dinâmica. O Tietê, inclusive, né, tem lei do ex contra o São Paulo. Ele costuma jogar bem contra o São Paulo. É um detalhe a gente destacar aí do Tietê. E o Barros é o cara que passa essa consistência defensiva pro Vasco, muitas vezes ganhando duelos, ganhando bolas pelo alto lá na zaga. Eu destaco aqui para vocês direto para quem assiste nossas análises táticas pós-jogo. E aí o Vasco do meio pra frente terá novidades. O Andrés Gomes continua na ponta direita, ele que fez uma jogadaça pro gol do Vasco, o terceiro, né, no caso, contra o Bragantino. O jogador que tá em alta, tá ganhando confiança.
com certeza vai ser um problema para a defesa do São Paulo marcar essa dupla de Paulo Henrique e Andrés Gomes, dois jogadores muito rápidos, muito fortes. O Vasco ganhou uma coisa a mais que faltava às vezes, né? Velocidade para puxada de contra-ataque. Em muitos casos o Vasco se defendia em momentos do jogo que precisava baixar o bloco de marcação, que é normal, todo time precisa em algum momento, e não tinha aquela puxada de contra-ataque tão forte. Com a entrada do Andrés Gomes, com certeza, os jogadores adversários vão ter que marcar muito melhor para conseguir impedir os contra-ataques do Vasco. Se esse cara tiver espaço para percorrer, e ele tem força para isso, ele consegue ter fôlego também nos 90 minutos, vai ser muito útil para o Vasco, Andrés Gomes, nesse jogo contra o São Paulo. E na ponta esquerda, o Nuno Moreira segue como titular, é mais um jogador que tem que ficar atento à situação de cartões amarelos, porque ele já tem 2 cartões, então se ele levar mais um, ele está fora do clássico contra o Botafogo também. O Nuno tem muita importância no Vasco, você vê na maioria dos gols que o Vasco faz, essa bola passa pelo pé do Nuno Moreira, ele tá sempre carimbando o jogo do Vasco junto com o Felipe Coutinho, então tem muita importância o Nuno estar em campo. Tomara que ele faça mais uma grande atuação, é um dos pontas do Campeonato Brasileiro com maior participação em gols, aí juntando assistências e gols marcados. E no comando de ataque, o Verratti deve voltar para o banco de reservas e o Ryan retorna ao time titular. Ryan treinou normalmente durante a semana, então a tendência é que o Ryan inicie esse jogo como titular e jogando como centroavante. Um detalhe muito importante, né, é que o Carlo Ancelotti e o Rodrigo Caetano estarão em São Januário para acompanhar de perto o time do Vasco. Claro, em especial o Ryan, o Paulo Henrique, o Felipe Coutinho e também dá pra gente citar o Léo Jardim, que são alguns jogadores do Vasco que sempre estão ali na lista de selecionáveis. Então esses jogadores terão atenção especial do Ancelotti para esse jogo. Claro, pelo lado do São Paulo também, ele pode observar alguns jogadores, mas eu tenho certeza que ele tá indo mais até para esse jogo por conta do Ryan e por conta do Paulo Henrique. Também tem o Felipe Coutinho, que é um jogador que sempre tá no radar da seleção brasileira. O Felipe Coutinho é um jogador já testado na seleção, um cara que se ele entrar ali no meio de campo pode dar muito resultado. Então tem esse gás a mais para os jogadores darem para, quem sabe, né, impressionar o Ancelotti, ele levar eles pra seleção. Muita gente fala, não gosto de jogador do Vasco na seleção. Mas o jogador que vai pra seleção brasileira, por exemplo, hoje o Ryan, vamos colocar que ele vale 40, 50 milhões de euros. Ele indo pra seleção brasileira, jogando bem, marcando gol, ele vai passar a valer pelo menos 60, 70. Tem uma diferença do cara que já tá na seleção brasileira pro cara que ainda não tá na seleção brasileira. Então por isso muitas vezes é importante o jogador bater lá na seleção. Já vestiu a camisa da seleção, já é um cara que tá ganhando mais experiência, quem sabe pode ir pra Copa do Mundo, então já passa a ficar muito mais valorizado no mercado. Até por isso que às vezes eu torço pros jogadores do Vasco serem convocados, pra valorizar mais. Pra quando o Vasco for vender, vai vender por um valor muito maior, porque o cara é jogador de seleção. Entende? E é isso, cara. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E cara, também comenta embaixo seu palpite, vai que você acerta aí quanto vai ser o jogo. E não se esquece de deixar o like, irmão, deixa o like. Tá gostando do vídeo? Deixa o like, é muito importante. E hypa aí o vídeo também para o YouTube recomendar para mais pessoas ainda. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!